E aí, pessoal, nessa aula nós vamos ver os operadores lógicos, tá? Como eles funcionam aí dentro da linguagem Python. Na linguagem Python a gente trabalha com os três operadores lógicos, e, ou e negação, tá? Os operadores lógicos, pessoal, são operadores que trabalham em cima de valores booleanos, tá? Então a gente vai ter ali um ou dois valores booleanos, onde a gente vai aplicar esses operadores lógicos e ele vai retornar para a gente um valor também booleano. Tá? É diferente, por exemplo, dos operadores de comparação que a gente viu. Os operadores de comparação vão atuar ali em cima de números ou de texto e a partir de dois números ele vai retornar para a gente um valor booleano. Agora a gente vai ter ali valores booleanos e o retorno também vai ser um valor booleano. Tá? Então não vamos perder mais tempo e vamos ver quais são esses operadores. Tá? Para isso, pessoal, eu vou montar aqui o que a gente chama de tabela verdade. Então eu vou falar assim, true and true. O que eu estou verificando aqui, pessoal? Se é verdadeiro e verdadeiro, tá? Esse aqui, o AND, é o operador e, tá? True and false. E aí a gente vai entender como eles funcionam. False and true e false and false. Então essa aqui, pessoal, é a minha tabela verdade do operador e ou AND, tá? Esse aqui é o operador dentro da linguagem Python. O que ele faz? Ele compara dois valores booleanos e retorna um terceiro valor, tá? Como que ele faz isso? No caso do operador e, pessoal, vocês vão ver que ele retorna um valor verdadeiro somente se ambos os valores forem verdadeiros. Então, eu posso fazer uma comparação assim: idade do João é maior do que a idade da Maria e a idade do Luiz é maior do que a idade da Maria. Então, eu estou comparando se as duas coisas são verdadeiras e por isso ele só vai me retornar verdadeiro se ambos forem verdadeiros. Em todos os outros casos, ele vai me retornar falso. Tá? Então, se eu quiser saber se duas condições ali, se duas coisas que estão acontecendo são verdadeiras, eu uso o operador e. Tá? Agora vamos fazer uma outra tabelinha aqui para o operador ou. True or true. Tá? Então, esse é o operador ou, or. True or false. False or true. E false or false. Então aqui eu tenho o que a gente chama de tabela verdade do operador OR, tá? Ou. Então aqui o que eu estou verificando é se um valor é verdadeiro ou o outro é verdadeiro. Então vocês vão ver que nesse caso ele me retorna verdadeiro sempre que um dos dois for verdadeiro. Se esse for verdadeiro ou se esse for verdadeiro, retorna verdadeiro. Agora, se ambos forem falsos, aí ele vai me retornar falso. Então eu tenho verdadeiro no caso dos dois serem verdadeiros, tenho verdadeiro no caso do primeiro ser verdadeiro e tenho verdadeiro no caso do segundo ser verdadeiro. Se ambos forem falsos, ele vai ser falso, tá? Então esses são aí os dois operadores que a gente usa com maior frequência, né? E ou. Mas a gente ainda tem um terceiro operador, tá? Vamos dar uma olhadinha. O terceiro operador que a gente tem, pessoal, é o operador de negação. E ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque ele atua em cima de um único valor, tá? Ele é um operador unário. A gente passa um único valor para ele e ele retorna para a gente um outro valor. Então, esse é o operador de negação. E quando eu falo não, né, negação de verdadeiro, é falso. E se eu falo negação de falso, é verdadeiro. Então, ele inverte aí o valor booleano para a gente. Se a gente passa um valor verdadeiro, ele retorna falso. Se a gente passa falso, ele retorna verdadeiro, tá? Pessoal, dessa aula aqui, o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam em que situações que o operador e vai retornar verdadeiro, que é só quando ambos os valores forem verdadeiros, e em que situações que o operador ou vai retornar verdadeiro, que é caso qualquer um dos dois operandos seja verdadeiro. Tudo bem? E o operador negação aí, ele é bem simples. Se não é falso, é verdadeiro. Se não é verdadeiro, é falso. Ele simplesmente inverte, tá?
talvez agora vocês ainda não enxerguem em que situações nós vamos usar esses operadores, tá? Mas quando a gente começar a ver aí o if, né, usar as condições para executar um código ou não, aí vocês vão ver que esses operadores são bem importantes, tá? E vão entender melhor como utilizar. Mas por enquanto concentrem-se nisso. Quando que o e retorna verdadeiro e quando que o ou retorna verdadeiro, tá? E a negação aqui, como que ela funciona. Tudo bem? Então é isso e até a próxima aula.